O Brasil é um país que lê pouco. Uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro em 2016 revelou que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. Quando comparado com outros países, há um grande abismo. Dados de 2018 indicam que, na França, a população lê cerca de 21 livros por ano. Já na América Latina, o Brasil ainda fica atrás de outras nações, como Venezuela, México e Argentina. Se você for a Buenos Aires, você tem mais livrarias que bares, né? Mais livrarias que quaisquer outra coisa. Se eu não estou falando besteira, creio que não continue assim, mas a cada 2 quilômetros uma livraria, né? Se eu não estou exagerando. E isso reflete na cultura. O livro é caro. E com todo respeito, o sebo acompanha quase a livraria. Estudante, por exemplo, não podia pagar livro. Estudante não deveria pagar nenhuma parte de cultura, esse é o meu pensamento. Ônibus ele não deveria pagar, e ele não deveria pagar livro, nem a faculdade deveria dispor dos livros de que ele necessita. Eu não posso fazer engenharia, vir de Rondônia fazer engenharia, chegar a fazer engenharia, não ter o livro que eu vou comprar, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar a minha comida do dia a dia. Eu durmo na cantina, durmo na moradia, aí eu vou comprar um livro de 200 pau, 200 reais, pau do meu tempo, né? 200 reais, como é que eu vou ter 200 reais para comprar um livro? A gente vê que há muitos mitos com relação a livro, né? Desde a parte de custo, muita gente fala livro é caro, o livro não é caro, o livro é barato no Brasil, né? O que há é uma percepção errada de preço das pessoas, né? Então elas fazem uma comparação acho que um pouco errada, porque quando a pessoa fala assim, é caro o livro, tá, mas é caro comparado a quê? Né? Você fala que um livro de 40 reais é caro, eu acho que é um pouco errado, assim, é muito superficial isso, né? Isso não é nada contra, é um perfil não só do brasileiro, a gente quer diversão, a gente talvez não queira reflexão, né? Aí você fala assim, não, o livro é mais caro que um lanche, tá, mas né, são coisas diferentes, então o que é prioridade para você, comer um lanche ou comprar um livro? É tomar um chopp, né, sair na balada ou comprar um livro da faculdade. Então aí entra outra coisa, são prioridades e não relação de custo, né? Olha, principalmente por conta do smartphone e do tablet, se está lendo muito menos livros, se lê lá. Mas é aquela informação, entendeu? Que aí não tem literatura. Agora, para chegar à literatura, você tem que começar a gostar de ler. Isso não é muito incentivado. Porque desde o início já não tem o hábito da leitura. Eu vejo entre os alunos, entre os trabalhos que eu faço, 99% não tem interesse no livro, né? Nós temos aqui aula de teatro e eu tenho conversado com a professora de teatro. Ela fala, eu não sei o que fazer, porque o aluno quer fazer teatro e eu falo, bom, eu quero que vocês vão até a biblioteca e peguem tal livro. Mas eu tenho que ler? Bauru é uma cidade centenária, localizada no centro-oeste paulista. Sua população ultrapassa a marca dos 300 mil habitantes. A cidade é conhecida por abrigar algumas das principais instituições de ensino do estado. Nesse cenário, como se desenvolve a relação do bauruense com a literatura? Fraca. E explico por quê. Nós temos universidades que fazem bom trabalho, cursos assim ímpares, legais, professores muito na pretensão de melhorar isso, mas no geral nós temos os rappers, nós temos os escritores, nós temos dramaturgos. Eu acho que tem bastante gente que escreve, mas não tem bastante gente que escreve bem. Acho que, de novo, passa por um pouco do que a gente conversou aqui, que eu acho que tem muita gente que escreve, mas tem pouca gente que lê. E a leitura ela é fundamental para se escrever bem, sabe? Então o que eu percebo é uma falta um pouco de repertório, às vezes
numa escrita por conta da falta de leitura. Eu vou em escolas, por exemplo, que professores apaixonados pela leitura esses professores fazem alunos apaixonados e começam a ler, sabe? Então eu acredito que as escolas, elas querem colocar o aluno na universidade. Eles não percebem que existe, para colocar na universidade, o aluno primeiro tem que saber ler. Eu leio livros virtuais, mas a maioria que eu conheço aqui da academia não consegue ler. Querem o livro físico, pegar na mão, o papel, a palavra escrita. Eu acho interessante porque assim, não é uma coisa para você desprezar ou falar é ruim ou não. Eu prefiro o livro físico. E eu vejo que a maioria das pessoas preferem o livro físico. Mas o que a gente tem às vezes é isso. Não sei se eu falei, publiquei 12 livros, desses 12, 3 são virtuais. E ninguém lê. Então a gente fica espantado com isso. Então o livro ele não é uma coisa assim que parece que ele está longe. Parece não, ele está longe da população, muito longe. Apesar do panorama desfavorável, ainda existem na cidade indivíduos e grupos que mantêm o amor pelos livros e o hábito de leitura vivos. E a gente falou, por que não fazer um clube de leitura em bar, né? Então, que é um ambiente descontraído, né? Porque a gente preza muito aqui pelas pessoas ficarem super à vontade, né? Ter um tipo de leitura não acadêmica, né? Poder falar realmente o que elas pensaram sobre o livro, né? Que tipo de leitura elas fizeram. E aí, ok, tivemos a ideia, vamos, né, começar. Há quem coloque seus pensamentos e sentimentos no papel e escreve por paixão. Algumas dessas pessoas se organizam em grupos, como a Academia Bauruense de Letras. Principal símbolo formal da literatura bauruense, a Academia foi fundada em 1993 pela escritora Celina Lourdes Alves Neves. A Academia foi o seguinte... a Celina, que dá nome ao Teatro Municipal, Celina Lourdes Alves Neves, mãe do jornalista Paulo Neves, né? E hoje, ela, na casa dela, ela tinha datilografia e tinha sessões de poesia, sempre. E ela era muito ligada a coisa da literatura. E ela tinha um grupo de teatro, Gil Vicente. E a academia é uma coisa mais conservadora, e eu bate muito com ela. Ela fundou a academia. Há quantos anos, José Marques? Eu tenho a data, 96. Nós completamos 26 anos. 26 anos, foi 96. Isso. Então, com muita luta, numa salinha onde hoje tem apresentações de teatro no quintal, naquele casarão, que era a Escola Progresso, né? Mas eu falei, ela me convidou, falou, vamos, dona Celina. Embora eu não queira, entendeu? Eu acho que tem que ter uma academia, uma cidade. Se tem gente que quer, por que não? Por que tem que ser a minha vontade? E graças a Deus, ela ainda vive no espírito do teatro, da literatura, em tudo. Então, nossa homenagem a Celina. Além da academia, em Bauru há também diversos autores independentes. Pelo nosso histórico aqui, de publicações, a gente já publicou muitos livros por bauruenses, assim, já realizamos muitos sonhos assim, literários de pessoas. E quando eu falo sonhos, assim, são livros, desde livros de família, que a pessoa fez um resgate histórico da imigração, do surgimento da família, até livros técnicos, como História de Bauru, História do Aeroclube, enfim, agora
agora a gente está, como vai sair depois, né? Então vai ser meio junto assim. A gente está ajudando o Jardim Botânico, vai fazer um livro agora de 25 anos da existência do Jardim Botânico. Então, assim, Bauru é uma cidade privilegiada em comparação a muitas outras, né, com relação a essa parte de não vou dizer literatura, mas de produção, né, editorial, produção textual. Era segredo de Estado, mas eu vou contar para vocês. Por amar futebol, eu dividi minha vida no futebol em 3 partes. Então, como eu tenho 57, 18, 36, 54, por aí. E os livros vão chamar Eu Futebol Clube, primeiro tempo, Eu Futebol Clube, segundo tempo, Eu Futebol Clube, prorrogação. O primeiro livro meu, eu já tinha vontade de escrever, né? Assim, alguma coisa, sempre tive. Inclusive, eu tenho não só vontade de escrever livro infantil, como estou pensando em escrever um outro livro, assim, meio romance com suspense, estou meio elaborando já. Pôr no papel, é mais difícil começar, né? Mas depois que você começa, vai. E esse livrinho primeiro, o ano passado eu já tinha vontade de escrever, por aqueles motivos que eu comentei. Então aí me deu vontade, assim, de repente, daí em janeiro eu escrevi, botei em prática, a princípio ia ser só uma brincadeira e gostei. Comecei a fazer as ilustrações, que eu gosto muito de pintar e desenhar, e aí falei, vamos ver o que dá, né? Aí eu acabei editando o livro. Aí foi dia 9 agora, em agosto, que foi o lançamento, então tá bem recente. Diante dos números que revelam baixo hábito de leitura dos brasileiros, muitos se inquietam. Dessa maneira, eles propõem iniciativas que buscam mudar essa realidade. Eu tenho um projeto Leio que da Teia, que eu distribuo livros. E a pessoa, dei na mão da pessoa numa padaria, ela falou, para que isso? Falei, para você ler. Eu não gosto de ler. Então, você tem também que respeitar isso, porque não despertaram nesta pessoa o prazer de ler. Mas não há outro caminho, senão a leitura, as pessoas descobrirem as indiferenças que se tornarão igualdades, elas descobrirem exatamente que existe um outro ser e o ler, né? Isso vai melhorar. Eu trabalho bastante com crianças, né? Então eu pergunto, você gosta de ler? Não, eu não gosto de ler. Mas a gente percebe que esse não gostar de ler é a falta de conhecimento. Porque quando você começa a perguntar qual é o assunto que você gosta, e aí você vai entrando no assunto, de repente você coloca um livro dentro do assunto que aquela criança quer, ela se encanta com o livro. E aí de repente ela pega aquele livro e ela está lendo. E segundos atrás ela disse para você que ela não gosta de ler. Então esse não gosta de ler, na verdade, é a falta de conhecimento da forma como o livro é apresentado para as crianças. Como que eu explico literatura para criança através de uma poesia infantil? Existem outras combinações, não precisa ser tudo certinho. E a literatura faz isso, surpreende você, entendeu? Com novas visões das coisas. E eu vou brincando assim com ele. Aí eu começo, outono, o que acontece no outono? As folhas caem, aí tal. Então, aí eu falo para eles, outono, as folhas das árvores estão todas caidinhas por mim. O que é caidinha por mim? Apaixonado, entendeu? Mas nem todo mundo entende isso. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na escola para se chegar à literatura. Desde que a gente fundou a editora, faz 14 anos, que a gente desenvolve alguns livros vindos de escolas, né? Mas foi em 2015 que a gente fez essa formatação desse projeto, né? Ele chama Semeando Autores, e o propósito desse projeto é incentivar a leitura e auxiliar no desenvolvimento da escrita, da linguagem, de crianças de 5 a 12 anos. E esse conteúdo, ele vai gerar, os alunos, né, vão trabalhar e vão acabar gerando textos. Esses textos, na grande maioria, são textos temáticos, aí o que manda é a imaginação, enfim, o trabalho com o professor e os alunos, né? E para que eles tenham uma experiência literária, né? Uma experiência de publicação. Mesmo com a falta de leitores, esses escritores e amantes dos livros mantêm viva a paixão pela literatura, pois conhecem o poder que ela tem. Seu Luiz, o que é literatura para você? É o cotidiano. É o que eu vejo, entendeu? Né? E às vezes eu tento representar diferente e gosto muito da ambiguidade.
sempre que possível, né? Por exemplo, tem uma poesia assim, Divórcio Moderninho. Ele estava em outra, ela também. Bom, vocês já entrevistaram o professor Luiz Victor Martinello, né? Eu concordo com ele. Acho que a literatura é o que faz a gente pensar, né? Eu acredito que a literatura é uma via de duas mãos, né? Tanto você ler um livro, explorar aquilo que o autor quis dizer, né? Como o Luiz Victor diz, né? A literatura não é feita para ser entendida, né? Então acho que a literatura é essa reflexão, né? Por eu ter feito psicologia, acho que era uma maneira de tentar entender a realidade. Eu acho a literatura uma maneira mais fiel de tentar entender a realidade. Além de eu gostar de ler e, sei lá, eu acho que mais ou menos por essa linha. Foi a psicologia que me levou à literatura. Tudo dizem que a literatura é plurissignificativa e nós nos atrevemos a tentar entendê-la unicamente, né? Creio que seja impossível. Eu vejo literatura em tudo, talvez eu tenha uma sensibilidade muito aguçada e que eu vejo, por exemplo, aqui mesmo nessa praça, um casal que passa, eu vejo amor, distantes eu vejo desunião, e isso me inspira muito a escrever. A literatura, ela te dá a possibilidade de você conhecer novos mundos, né? Pensar de formas diferentes. Eu acho que é meio que isso que eu sempre procurei em ler, né? Nesse prazer de conhecer coisas novas, de repente mudar a minha perspectiva, pensar diferente, né? E eu acho que a literatura traz um pouco disso. Lendo, você vai ter ideias, vai ter diálogo, os seus pensamentos vão ampliar, acho que você vai abrir a cabeça com a literatura, porque o livro é muito rico em detalhes, na escrita, você vai saber redigir melhor, falar melhor. Então eu acho que a literatura é muito importante, eu acho que nunca vai morrer isso. Como eu disse, a literatura é a arte da palavra. É uma forma de um artista se situar no mundo. Não é apenas uma comunicação, mas criar uma forma que dê sentido à realidade que o artista vive.